Glória ao Senhor poderoso. Queria que os meus irmãos abrissem comigo vossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Mais uma vez eu agradeço por esta rica oportunidade. Diz assim, irmãos. Capítulo 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, irmãos. Já tem um tempo, irmãos, que eu estou meditando sobre essa palavra, e essa semana o Senhor falou muito, através aqui dos nossos irmãos, dos nossos pastores, a respeito de reino. O que é? Nós temos o reino. Muitas vezes, quando eu não tinha muito entendimento, eu achava que o reino era só lá no céu, junto com o Senhor. Mas hoje as Escrituras nos ensinam que é muito mais do que isso. Que ir para o céu é consequência do reino. Amém? É que esse versículo que eu terminei de ler, irmãos, ele se refere quando nós servimos a Deus em favor do nosso próprio louvor, como o pastor Fernando acabou de ministrar aqui no começo do culto, que servir ao Senhor não é de qualquer jeito, é de acordo com a vontade dele, debaixo da palavra dele. Se nós buscamos nosso próprio louvor, nós somos egoístas, e o nosso reconhecimento já foi feito pelos homens. Então, buscar o reino, irmãos. O reino é a vontade do Senhor nas nossas vidas. E é que ele diz no versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Isso o Senhor ainda não tinha ido em ascensão aos céus e ressuscitado ao terceiro dia. Ele manifestou aqui o reino, enquanto ele estava aqui pregando a verdade na terra. Vamos para o livro de João, capítulo 16. Eu vou rápido, irmãos, por causa do horário. 16, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-lo-ei. Aleluias. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Como, irmãos? Vamos para Hebreus, capítulo 12. Aleluia, Jesus. Como, irmãos, isso acontece com cada um de nós, como estamos em processo de andar com o Senhor. O Senhor diz aqui na sua palavra, no versículo 26, a voz, que diga eu haja de Deus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, ou a nova versão internacional diz, abalarei, não só a terra, senão também o céu, diz o Todo-Poderoso. A esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis. O que seria isso, irmãos? A remoção das coisas terrenas, como coisas feitas por nós, criadas na nossa alma,
para que as imóveis, aleluias, permaneçam. As imóveis são as do céu, irmãos, as espirituais, onde o reino é inabalável. É assim que o Senhor mexe com nossa estrutura. Amém? 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Aleluias. Tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com referência e piedade. Aleluias. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Fogo, irmãos. Aquele fogo que faz a obra, que queima tudo que não provém dele. Esse fogo do Consolador, onde ele diz que nós seríamos batizados na água e no fogo. Esse fogo que a gente tem que buscar nos queimar todo o tempo, irmãos, para que nós venhamos morrer na nossa carne para viver a vontade para Deus. Amém? Aleluias. Louvado seja o Senhor. Vamos para 1 Coríntios, irmãos. Aleluia, Jesus poderoso. Volta um pouquinho para trás. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Que diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aleluias. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais com as coisas espirituais. Aqui ele nos ensina a palavra revelada. Louvado seja o Senhor. Quando a gente busca a leitura da palavra, nós buscamos no nosso quarto a presença do Senhor, esse Espírito excelente que ministra nas nossas vidas. Não nossas palavras, mas com que Ele ministra no nosso coração. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, aleluias. Nós temos esse reino que, quando estabelecido na nossa alma e no nosso espírito pela palavra do Senhor, é ela que gera a comunhão e esse fogo consumidor que vem nos limpar de toda a nossa carnalidade, de tudo que não provém dele, para sermos verdadeiros discípulos. Amém? Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura, o Senhor que dá o crescimento, e edifício de Deus, quando buscamos de todo o nosso coração nos alicerçar na rocha, em base sólida. É essa edificação que o Senhor, com o seu fogo consumidor, vem tirar tudo que não provém dele. 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, diz aqui o apóstolo Paulo, eu, como sábio arquiteto, ele colocou esse fundamento, o Senhor Deus. O fundamento ele colocou em Jesus. E o outro que edifica sobre ele, sobre Jesus, como acabamos de ler, o Espírito Santo. Aleluias. Por isso que cada um de nós venha nos examinar como nós estamos construindo o nosso edifício. Cada um que se examine a si mesmo. O Senhor me fez essa advertência e eu faço para a igreja. No que nós estamos fundamentando? Nas coisas da terra ou nas coisas espirituais? Aleluia, Jesus. 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas,
coisas firmes, firme na palavra, crescendo como homem espiritual. Ou fumaram preciosas, ou madeira, feno ou palha. Aqui se refere às coisas perecíveis, que não têm firmeza, que não é enraizado na palavra. Essas o fogo queima e perece. Mas louvemos ao Senhor por isso. Amém? 13. A obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia esclarecerá. O fogo vem, irmãos, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Aqui detrimento, irmãos, quer dizer perda. Perda, aqui no contexto, perda por negligência. Mas o tal será salvo, porque Deus é misericordioso. Todavia, como pelo fogo. Eu fui procurar entender essa passagem, irmãos, e eu encontrei um exemplo que, bem claro para o nosso entendimento, é como se nós estivéssemos num edifício pegando fogo e a gente perdesse as coisas materiais, mas pela misericórdia do Senhor a gente escapa com a nossa vida. E aqui se refere aos dons e às coisas que nos deu o Senhor. Aquele que é negligente perde. Porque, como sempre é ensinado aqui, aquele que fica longe do fogo esfria. E aquele que é morno, o Senhor vomita. Por isso que a gente tem que se achegar cada vez mais neste fogo. Fogo consumidor. E eu louvo ao Senhor por ser um fogo consumidor. Porque Ele transforma aquele que é carnal no homem espiritual. Porque Ele nos separou e nos escolheu para isso. Para sermos espirituais como Ele é. Amém? Louvado seja o Senhor. Capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aleluias. Agir conforme o que nos foi confiado. Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, aqui diz o apóstolo Paulo. Nem eu também a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, diz Paulo, mas nem por isso me considero justificado. Nós não devemos achar que a gente é o melhor, irmãos. Pois quem me julga é o Senhor. Porque os nossos conceitos e os nossos pensamentos não são como os do Senhor. Por isso que Ele manda andar na verdade, porque a única verdade que liberta é a palavra. Amém? Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, cabe a nós não julgar, cabe a nós ouvir, andar na palavra e agradar a Deus, porque Ele é digno. Amém? Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Glória. Vamos rapidinho, irmãos, para Apocalipse, capítulo 4. Glória a Deus, poderoso. E como se manifesta o reino de Deus, irmãos? A manifestação do Senhor. Apocalipse 4, versículo 5, diz assim: E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Isso representa poder e presença de Deus. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E o que seriam esses 7 Espíritos de Deus, irmãos? Vamos para Isaías capítulo 11. Glória a ti, Jesus. É esse Espírito maravilhoso, ministrador, a qual repousou sobre Jesus, e pela sua graça hoje nós temos esse acesso. Aleluias.
O reino do Messias é pacífico e próspero. 11. Porque brotará um rebento, Jesus, do trono de Jessé, de suas raízes um renovo. Ele veio trazer o homem espiritual. Frutificará, porque ele nos ensinou, pela sua caminhada aqui na terra, o que é o fruto do Espírito Santo. Amém? Ele é o nosso mestre, é o nosso professor. Louvado seja o Senhor. E repousarás sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor. Essas são as 7 lâmpadas, são as 7 colunas que fortalecem o reino de Deus. Amém, irmãos? Quando o Senhor diz em Mateus 6:33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é este reino que nós temos que buscar. Por o Espírito Santo já nos foi dado. Agora o frutificar é por nossa conta. Amém? Aleluia, Jesus. E com isso, irmãos, com essas habilidades do Espírito Santo que é dado para aquele que busca o reino do Senhor, é onde renasce esse renovo que Jesus nos mostrou, que é o homem espiritual. Vamos para Colossenses 3. Aleluia, Jesus. Colossenses 3, versículo 1. Aqui é o homem espiritual agradável a Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, no reino, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Aleluias. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluias. Que em 1 Coríntios 6:17 diz que aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Amém? Aleluias. A nossa vida está escondida com Deus e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, porque hoje Cristo é a nossa vida, amém, irmãos? Amém? Se manifestar, então vós vos manifestarei com Ele em glória. Aleluias. É o que nós ansiamos, né, irmãos? Quando aquela trombeta tocar e o Senhor vir pelos céus. Aleluia, Jesus. Versículo 10. E vos vestistes do novo, do espiritual, irmãos, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém, irmãos? Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita servo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos. Então não há acepção de pessoas, todos têm acesso ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que aquele que quer, o Espírito Santo virá sobre ele. Amém? Então nós temos que nos vestir, irmãos, do novo homem, cheio de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, paciência, perdão, longanimidade, amor, fé, alegria. E além dessas que já citei, outras que estão dentro do fruto do Espírito Santo, porque é do Senhor. Amém? 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, ou amor, dizem outras traduções, que é o vínculo, aleluias, da perfeição. Porque Deus é amor, e o que Ele diz, que nós não devemos nada para ninguém, mas o amor a gente deve. Amém? E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Quem é grato por servir ao Senhor?
Aleluia, louvado seja o Senhor. Somos povo escolhido dele, filhos do rei. Aleluias. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando-os e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele toda a glória a Deus, porque só ele é digno, irmãos. Aleluias. 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. E é este amor, não é barganha, irmãos. Aqui o que o Senhor quer é o nosso coração sincero. O homem espiritual, ele reconhece em tudo a graça e o favor do Senhor, porque ele mesmo diz lá em João 15, que sem mim nada podereis fazer. E nós fomos comprados com alto preço, o preço de sangue, irmãos. Louvado seja o nosso Deus poderoso. E esse preço de sangue, irmãos, que nos deu a remissão. Por isso, o homem espiritual busca o reino. O reino não são os céus só, irmãos. O reino é o Senhor que vive e reina em nossas vidas. Como eu ministrei aqui no louvor, e assim o apóstolo Paulo nos diz, que não vivemos mais nós, mas Cristo hoje vive em nós. Amém? Então, que nós venhamos buscar esse Deus, esse reino, que para isso que fomos chamados, para proclamar a glória dele, para o nome dele ser exaltado, pacientes com os fracos na fé, dirigidos pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor, porque nós morremos para nós e hoje nós vivemos e estamos escondidos nele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.